Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje vamos resolver um problema aplicando a função transcendental de Lambert, né? E o nosso problema, basicamente, é E elevado a x igual a log de x. Então, você sabe que essa aqui é uma equação transcendental que você não tem como isolar a variável x no primeiro momento, tá certo? E eu vou mostrar aqui que, apesar de ter essa equação ela pode ter sim uma solução, né? Você pode encontrar a variável x desse problema, dessa equação. Então, gostaria que você ficasse comigo até o final, se inscreva no canal e ative as notificações para receber ao mesmo tempo que são publicadas, tá certo? Então, vamos lá. Então, você tem esse problema, você quer encontrar x. Qual é o valor de x, tá? Então, a minha equação é E elevado a x igual a log natural de x. Então, para você começar em busca da solução desse problema, né, e relacionar isso com a função transcendental de Lambert, eu vou exponenciar ambos os lados, né, exponencial neperiana. Quando você faz isso, então a exponencial do log é o próprio argumento, tá aqui, e fica exponencial da exponencial de x. Tá aqui, olha. E aí, você pode fazer a seguinte pergunta, bem, mas o que é x? X é exponencial da exponencial de x. Então, aonde tem x, eu vou repetir essa expressão. Então, vou colocar x igual exponencial da exponencial, né? E esse termo todinho aqui, ó, ele vale x, tá? Mas x eu sei que é exponencial da exponencial de x. Então, eu coloquei aqui exponencial da exponencial de x. De novo, coloca no lugar de x quem? Exponencial da exponencial de x, né? X é igual a esse valor. Então, você coloca aqui, e no final, qual é a brincadeira de tudo isso, né? A brincadeira é que você vai ter, sempre a exponencial vai estar elevada a uma exponencial. Essa exponencial é elevada a uma outra, e indefinidamente, porque o valor do x sempre vai ficar aqui nesse local, e você sempre pode substituir o x igual a exponencial da exponencial de x. Então, ele aumenta indefinidamente aqui essa exponencial. Quando acontece isso, né, você pode fazer o seguinte, olha. Então, você pode, por exemplo, truncar aqui, dizer daqui, olha, então se há uma repetição dessa base neperiana aqui, então eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer o que é x. X é a exponencial da exponencial de x. Então, tudo isso aqui, olha, eu posso chamar, né, desse primeiro expoente em diante, tudo isso eu posso chamar de x. Por quê? Porque, por exemplo, eu sempre posso voltar à análise, né? Quem é esse camarada aqui? A ideia é sempre lembrar que tem um x aqui elevado a x. Então, o que é esse cidadão? É x. O que esse cidadão? É x. O que esse cidadão? É x, né? Porque x, lembra que é exponencial da exponencial de x. Então, eu posso escrever, né, essa nomenclatura como uma sequência infinita de exponenciais elevado a exponenciais neperianas. Isso tudo aqui eu posso chamar esse termo em diante tudo de x, né? Você pode truncar ela mais ou menos aqui, olha. Esse cara você chama de x, daqui em diante é x. Então, a exponencial da exponencial de x é o próprio x. Tá aqui, ó. E aí, seguindo na solução, né? Então, x é a exponencial de x, você divide ambos os lados pela exponencial de x, fica aqui, olha. Aqui vai dar 1, e isso aqui você passa para cima, a base vai trocar de expoente, fica esse camarada. Multiplica tudo por menos 1, e aí você aplica a função w de Lambert, né? Em toda essa expressão. Então fica w de menos 1, w desse valor. Tá? E aí você aplica uma propriedade da função transcendental de Lambert, que é o seguinte, quando você tem a função de Lambert, transcendental de Lambert, um valor exponencial desse mesmo valor, aquele resultado é o próprio x. Né? Então aqui, ó, menos x exponencial de menos x, tem menos x aqui, e menos x aqui. Então, quando a função w tem a função transcendental, quando tem um argumento de um valor de x exponencial de x, aquele resultado da minha função transcendental é o próprio x, ou seja, um menos x aqui, ó, tá? Que está aqui e aqui. E aí fica fácil, né? Então, o x, eu acabo de encontrar um valor de x que é basicamente menos, né?
esse menos vai para o outro lado aqui, então fica menos W de menos 1. Esse W, essa função de Lambda, dependendo do ramo que você esteja, né, porque é uma função complexa, então ela necessita você dizer em que ramo você está, então ela é uma função que depende desse índice N aqui, ou K, como queira, tá? Então se você digitar isso aqui no Hoffman Alpha, por exemplo, ou em qualquer software de computação algébrica, você vai encontrar que o valor de W de N a menos 1, esse valor aqui, ele tem um valor imaginário, tá? Essa função de lambda em geral ela é imaginária, mas pode ter situações em que ela é real. Eu fiz uma aplicação dela calculando o tempo de queda livre do astronauta com força de atrito proporcional à velocidade. Então eu apliquei essa função de lambda e encontrei lá um tempo de queda real, tá certo? Dessa função. Então aqui no nosso caso é aproximadamente o W de N, né? Esse N aqui, menos o W de N a menos 1, esse valor é a parte real, aproximadamente 0,318, menos a parte imaginária, que é o I aqui, 1,337. Tá? Espero que todos tenham gostado resolver esse problema de aplicação da função transcendental. Até mais e bons estudos!